Bem-vindos à nossa série O Vale do Loire. A terra dos castelos, da história e da realeza francesa. Nesta temporada especial, em 3 episódios, vamos explorar palácios deslumbrantes, jardins e lugares que respiram cultura e memória. Prepare-se para uma viagem inesquecível pelo coração da França. No primeiro dia da nossa viagem, chegamos a Blois. Uma cidade charmosa, cheia de segredos medievais e atmosfera renascentista. É só o começo da temporada e Blois será a porta de entrada para a magia do Vale do Loire. Mudaram o rumo da França, muita coisa relacionada com a Inglaterra. Então vamos lá conhecer bem de perto. Bem-vindos a Blois! E hoje estamos em Blois, no Vale do Loire, na França. Estamos visitando o Vale do Loire, a região com castelos que parecem ter saído de um conto de fadas. E aqui nessa região são mais de 300 castelos, mas só 80 estão abertos para visitação. E é claro que a gente não vai visitar 80 castelos, claro que não. Mas vamos visitar alguns muito interessantes e vamos mostrar aqui para vocês. E para quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs, eu sou Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui neste canal nós mostramos a Inglaterra além de Londres, com muita história, muita informação e nossas viagens pela Europa. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui agora! E o que é exatamente a região Vale do Loire? Onde ela fica localizada? E por que é que ela reúne tantos castelos fascinantes? O conjunto de palácios mais famosos do mundo fica no Vale do Loire, nos arredores de Paris, na França. É patrimônio mundial da Unesco, reúne dezenas de mansões que você pode visitar. E o rio Loire é o rio mais longo da França e que dá nome ao Vale do Loire, porque o vale se estende ao longo deste rio, que tem mais de 1000 quilômetros e ele vai cortando o coração do país. E desde a Idade Média, esta região sempre foi muito estratégica. Controlar o Loire naquela época significava controlar o comércio, as rotas militares e o abastecimento. E é aqui que começa a nossa viagem. E como chegar aqui à região do Vale do Loire? Bom, nós viemos de carro, nós alugamos um carro no aeroporto de Paris, Charles de Gaulle. Mas existe também a opção de trem, que você pode chegar até a cidade de Tours. Mas nós optamos por carro porque a gente queria ter os nossos horários, visitar no nosso tempo. Enfim, fica da escolha de cada um. Então nós saímos de Heathrow, de Londres, porque nós moramos na Inglaterra, e chegamos até o aeroporto de Paris e de Paris alugamos o carro. A gente vai deixar o nosso QR Code aqui, se você quiser também alugar um carro. É onde sempre a gente aluga os nossos carros para todas as viagens. Então, tá aqui o QR Code para você. A viagem levou mais ou menos 2h30. A gente pegou um pouquinho de trânsito, mas é super tranquila. As estradas na França são maravilhosas. Ah, e não se esqueça que tem pedágio. O pedágio funciona da seguinte maneira. Você primeiro passa, pega o ticket e só depois, quando você passar pelo último pedágio, você vai pagar o valor do seu ticket. Por isso, muito importante guardar o seu ticket, viu? Não joga ele fora, não. Geralmente você vai pagar quando você entra no seu destino, na cidade que você vai ficar. No nosso caso foi Blois, e assim que a gente entrou, a gente já teve que pagar o pedágio. E por que escolhemos a cidade de Blois? Porque pra gente, os castelos que nós queríamos visitar, que nós queremos visitar, eles ficam muito próximos da cidade de Blois, mais ou menos meia hora, 40 minutos de carro. Então, por isso, fizemos Blois como base. Mas eu sei que tem muita gente que fica na cidade de Tours e também faz ali como base. Então, você tem que ver o que vai ser melhor para você. Em termos de preço, Tours, eu vou confessar que é um pouco mais acessível. Mas, em compensação, Blois é uma cidadezinha muito autêntica, muito interiorzinho da França. E vocês sabem, né, gente? Nós somos interioranos da Inglaterra, né? Então, tudo que for cidade pequenininha, interiorzinho, é o que a gente vai preferir. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Been hesitating, pulling away when all that you're trying to do is ease my mind. Ooh, serves me right for being way up in my head and never let you inside.
Acabamos de chegar no hotel. Hoje é uma segunda-feira, então a gente sabe que na França, acho que eles não são muito fãs de segunda-feira. A recepcionista aqui do hotel já falou que não tem muita coisa aberta pela cidade, então a gente resolveu almoçar no próprio hotel. E depois da hora do almoço, assim, as coisas fecham por aí, o comércio. Então a gente resolveu garantir o nosso almoço aqui no hotel e depois a gente vai ver a cidade e vai mostrar pra vocês, claro. E a gente sabe que o primeiro dia é um dia de transferência, é um dia de trânsito. A gente sabe que é um dia perdido, mas a gente prefere assim. Serves me right for being way up in your space when I should give you some time. My life, I wanna try to make it better. Vou mostrar pra vocês agora o nosso quarto no hotel, porque vocês sempre pedem pra gente mostrar os hotéis com mais detalhes, então vamos lá, a gente tá tentando. Por aqui é o banheiro. O bom desse hotel é que tem roupão, a gente já usou, então por isso que tá assim. E aqui dentro tem de praxe chuveiro, tem um secador de cabelo, tem ali os amenities, pia duplo. Gente, gel de mão é muito bom, muito cheiroso. Então aqui a gente tem uma máquina de café, o kettle, taça de vinho, de chá. Aí à noite eles sempre batem na porta e oferecem chá. Claro que a gente aceita e são deliciosos. Isso aqui, o café, o chá, é tudo de graça. Aqui em cima tem castanha, nuts, essas coisas. Aqui embaixo tem o frigobar. Isso tudo é pago. Aí aqui, ó, tem o café, leite, chá, tudo de graça. Aqui a bancada, eles deixaram uns docinhos, esses cookies eles já repuseram aqui pra gente. Água eles sempre colocam à noite também. Aqui o armário é bom que acende. A gente já deixou nossas coisas aqui. O cofre. Tem o guarda-chuva, mas graças a Deus a gente não precisou. Gente, mas o melhor desse quarto, eu vou mostrar pra vocês agora. Voilá! E por que a gente escolheu este hotel especificamente? Porque ele está localizado a meia hora de cada castelo que nós queremos ver. E também você pode conhecer a cidade de Blois a pé, andando. E é isso que a gente vai fazer agora. Bora conhecer o Château de Blois. Verdade seja dita, esse não é um dos castelos mais bonitos da França, mas ele é praticamente um manual vivo da história da França. O Castelo Real de Blois foi palco ao longo dos séculos de drama e de muita conspiração. O Castelo Real de Blois, ele tem vários estilos arquitetônicos. Ele tem um estilo medieval, gótico, renascentista e clássico. Obviamente, o castelo vai muito mais do que sua arquitetura. E o que nos interessa é a história dele. Então vamos lá conhecer bem de perto.
Hoje em dia, o castelo de Blois, ele virou uma joia arquitetônica e, infelizmente, muitas pessoas decidem não conhecer o castelo porque ele não é tão bonito assim. As pessoas preferem aqueles castelos mais conto de fadas, mais fotogênicos, mas aqui ele é extremamente importante porque foi daqui que foi governada a França durante quase 3 séculos. Muitos reis e rainhas passaram por aqui. Esse aqui é um marco histórico da França. E claro que as irmãs viajantes não podiam deixar de conhecer e contar para vocês. E claro também que aqui tem muita coisa relacionada com a Inglaterra. Muitas histórias que ocorreram ali dentro mudaram o rumo da França. O rei Francisco I herdou esse castelo e ele deu 2 presentes para esse castelo. Um é essa escadaria atrás de mim, uma escadaria espiral, e o segundo presente foi a biblioteca do castelo. E essa escadaria, ela é uma escadaria espiral renascentista. Você vê que ela é super trabalhada e muito linda. Acredito que a gente deva poder andar nela, então vamos ver. E para visitar o castelo, você precisa comprar um bilhete e ele custa 18 euros cada. A gente comprou na hora, não compramos antecipado, então tudo bem que hoje é uma segunda-feira, não está tão cheio assim, mas acredito que não tenha muitos problemas, porque como a minha irmã falou, não é um castelo muito procurado. E quem trabalhava na bilheteria era um brasileiro, que obviamente a gente ficou conversando com ele, e ele falou que realmente as pessoas não vêm muito aqui visitar este castelo, o castelo de Blois. E ele confirmou, né? Não, mas aqui tem muita história. E todas as histórias que a minha irmã está contando aí para vocês. Mas ele falou que a nacionalidade que mais visita esse castelo são os brasileiros. O castelo de Blois já foi residência de 7 reis e 10 rainhas. Aqui nasceu o Luís XII e ele estabeleceu sua corte aqui assim que seu pai faleceu de uma morte acidental lá em Amboise, o Carlos VIII. Ele faleceu batendo com a cabeça na viga da parede que era baixa. Parece que ele estava indo jogar uma partida de tênis. Quando Luís XII trouxe sua corte para cá, ele mandou construir muitas coisas neste castelo. Inclusive, ele mandou construir uma ala inteira somente para ele, que é essa ala que tem uma estátua equestre dele, muito fácil de reconhecer. Essa aqui foi a ala que o Luís XII criou para ele, tá vendo? Até tem uma arquitetura diferente comparada ao restante. A quinta é a Capela Real, é onde a gente estava, é a entrada, como se fosse a cozinha. O terceiro aqui é a ala do Francisco. A 4 ali onde estava no Gaston de Orleans, século XVII. E o 6 ali é a Tour de Flor, é a Tower, né, que é aquele estilo mais medieval, que é para proteger o castelo. São 564 cômodos aqui neste castelo e mais de 100 lareiras e 75 escadarias. Claro que a mais famosa é essa aqui, a espiral que a gente vai andar agora. A filha do rei Luís XII nasceu aqui. Sua filha Cláudia, para os íntimos, casou-se com o rei renascentista mais famoso da França, Francisco I. Guarda esse nome, porque a gente vai contar muita história sobre ele ainda aqui no Vale do Loire, na nossa temporada do Vale do Loire. Cláudia morreu muito jovem, aos 24 anos, depois de ter tido 7 filhos. Sim, 7 filhos. A mãe dela era
Ana Bretanha, que morreu aqui nesse castelo. Em 1514, Francisco, que herdou esse castelo, ele fez muitas reformas e ele trouxe a escadaria renascentista, como eu já contei para vocês, e onde estou aqui neste momento. A sala de audiência do rei. É fraca essa, né? Atrás de mim você vai encontrar as estátuas da linhagem dos reis da França que moraram no castelo de Blois. E esse era o castelo favorito do rei Luís XII, aquele que trouxe a corte aqui para o castelo de Blois. E foi ele que mudou esse castelo medieval, que era mais uma fortaleza, para um palácio mais urbano com traços renascentistas. Claro que todos os reis colocaram a sua marca e foram modificando o palácio ao longo do tempo. E é por isso que você encontra diferentes arquiteturas aqui. Esse quarto que nós estamos é o quarto dos reis, no caso o quarto do rei Henrique III, e aqui onde eu estou ocorreu um dos dramas reais mais absurdos da história da França. Foi aqui nesse quarto que foi palco de um dos momentos mais sangrentos da história da França, mais especificamente durante a Guerra das Religiões, em dezembro de 1588, o rei Henrique III ordenou que matassem o seu rival, o poderoso Duque de Guise, aqui mesmo no quarto dele. Ele foi esfaqueado. E se não bastasse isso, no dia seguinte, o irmão do Duque também foi morto e também foi a mando do rei Henrique III. E quem ajudou e quem deu ideia foi sua mãe, Catarina de Médici. Mas esse ciclo de crimes não terminou por aí, não, porque só foi terminar quando o rei Henrique III também foi morto lá em Paris por um monge. E essas 3 mortes ligadas ao castelo de Blois mudaram completamente a história da França. E há curiosidades aqui dentro deste castelo de Blois que cruzam as fronteiras e vão parar lá na Inglaterra. Sim, como eu poderia deixar a Inglaterra de fora, mesmo estando aqui na França? Lembra de Ana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VIII? Aquela que a gente fez um vídeo lá no castelo de River, onde ela passou a infância dela? Então, ela também viveu aqui no castelo de Blois. Sim, a futura rainha da Inglaterra, a então jovem Ana Bolena, ainda solteira, ela veio morar aqui no castelo de Blois. Ela fazia parte da corte da França. Ela era praticamente a dama de companhia da futura rainha Cláudia. Sim, e parece que foi aqui que ela aprendeu todo o seu jeito de se comportar na corte. Ela praticamente parecia uma francesinha. Sabe aquele lenço que ela usava na cabeça e que ela levou essa moda para a Inglaterra? Pois então, foi aqui que ela aprendeu. Dizem até que ela assinava seu nome em francês quando ela ainda se comunicava com o rei Henrique VIII, quando eles estavam namorando, se é que a gente pode dizer isso. Até porque ele estava casado, né, quando ele estava namorando ela. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas ela veio morar aqui,
Olha que interessante. Foi aqui nesse castelo que ela aprendeu os costumes, a moda da corte francesa que ela levou lá para a Inglaterra. E outra figura importante lá do Reino Unido, que também residiu aqui no Château de Blois, foi Mary, Queen of Scots. Ela viveu por um período durante seus primeiros anos na França. Mary passou a infância no Vale do Loire e, embora tenha recebido sua educação no castelo de Amboise, que nós também iremos conhecer, também residiu em outros castelos franceses, como o Château de Blois. Além das salas históricas, o castelo abriga o Museu de Belas Artes de Blois, com mais de 35.000 obras, entre esculturas e pinturas. É um acervo riquíssimo que vai completar a sua experiência da visita. Com a ascensão de Luís XIV no século XVII, o centro do poder se mudou para Versalhes, e Blois, infelizmente, perdeu sua importância como residência real. E durante a Revolução Francesa, o castelo foi saqueado, perdeu seus móveis, símbolos reais, e chegou a ser usado como quartel militar. E por muito pouco não foi demolido, mas em 1840 entrou na lista de monumentos históricos da França e foi salvo. E apesar dele ter sido saqueado durante a Revolução Francesa, a gente perguntou para os funcionários aqui que trabalham se as peças, os quadros, se eram originais. E eles falaram que sim. A gente, não, são originais. A gente, então tá bom, então tá aí, tudo original. E logo depois que seu filho foi morto em Paris por um monge, Catarina de Médici faleceu aqui no Castelo de Blois, mas precisamente em 1589. Agora, outro episódio também marcante de dramas aqui deste Castelo de Blois, esse envolve a rainha Maria de Médici. Ela era viúva do rei Henrique IV. Após o assassinato do marido em 1610, a rainha Maria, ela assumiu a regência do reino da França, porque seu filho, Luís XIII, ainda era muito jovem para reinar. Então, ela foi reinar no lugar dele. Mas, quando o filho cresceu e quis reinar sozinho, a Maria de Médici não queria abrir mão do reinado, ela não queria soltar de jeito nenhum a mão do poder. Acontece, né? Acontece com muita gente aí que está no poder que não quer soltar. Mas aí, qual foi o resultado? Em 1617, o próprio filho exilou sua mãe, Maria de Médici, aqui no Castelo de Blois. Mas você acha que ela ficou quieta? Não, ela escapou daqui de Blois. Numa cena praticamente cinematográfica de Hollywood, ela fez uma corda da torre do castelo e desceu e foi embora. E depois de ter usado essa corda e descido a muralha de quase 30 metros, ela ainda... O que ela fez? Organizou uma revolta contra o próprio filho. Mas, depois de muito tempo, o filho a perdoou e ficou tudo bem em família. Mas essa revolta, esse conflito, ficou conhecido como Guerra de Mãe e Filho. Oh, 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 oh. My best friend got sent my own good fortune. You know you are my double flame.
E o mais interessante é que eu não sei se é porque é segunda-feira, mas tá bem vazio. Tô adorando isso aqui. E aí, a pergunta que não quer calar. Vale a pena visitar o Castelo de Blois? Sim, eu acho que vale super a pena, ainda mais se você gosta de história, super vale a pena. E é um dos castelos mais importantes aqui da França. E ele é muito bonito, gente. Assim, claro, a gente já viu castelos mais bonitos na Inglaterra. O que a gente gosta de fazer é visitar castelo, viu? Mas aqui não é pela beleza, pra você tirar fotos bonitas pro seu Instagram. Não, não é nada disso, gente. Aqui é pela história, simplesmente pela história. E vocês têm que lembrar que a Revolução Francesa detonou o castelo, né? E outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar, se vale a pena fazer bate-volta de Paris aqui para Blois. Parece que tem trem, então você pode vir para cá. Na verdade, você tem que ir até Tours e de Tours para Blois. Se tiver errado, me corrijam, gente, porque na verdade eu nem pesquisei para vir de trem, porque eu já sabia que eu não ia vir mesmo, então eu pesquisei só de carro. Eu, sinceramente, eu prefiro me hospedar por aqui. Eu também. Não faria bate-volta, não. Era isso que eu ia falar. Bate e volta, nem pensar, gente. Coisa horrível. Vem pra cá, gente. Aproveita a cidade. Que linda. Gente, no final de toda visita tem o quê? Um gift shop. Então vamos lá ver as bugigangas do gift shop. Bugiganga é igual a qualquer lugar do mundo. Gente, funcionários são simpáticos, você tem direito a um tablet que tem em português do Brasil. E se você quiser o audioguia, você tem que pagar 3 euros a mais. Mas se você vier comigo, você não precisa de audioguia nenhum. Nós não pegamos o audioguia, que a gente já sabia a história, mas a gente pegou o tablet, que Tem muita português. informação. Porque, segundo o nosso amigo da recepção, ele falou que os brasileiros visitam muito esse castelo. É a primeira nacionalidade aqui que visita o castelo, fora os franceses. Olha, foi uma grande surpresa. Eu amo castelo, vocês sabem. Amo história, adorei. Agora, é claro que se você for comparar os castelos que a gente já visitou, a gente já falou isso lá dentro, é um pouco precário, né? Na comparação, assim, eles podiam cuidar um pouquinho melhor. Até porque todo mundo que entra ali paga, né? Mas, enfim, né? It is what it is, como dizem os ingleses. E se você gosta desse tipo de vídeo, nós vamos deixar a nossa playlist aqui da França para vocês assistirem. E a gente se vê no próximo vídeo do Vale do Luar. My best friend got sent my own blue